que uma vez mais possamos, nesse instante, assumirmos a nossa tarefa que consideramos um desafio, porque quando somos convocados a buscarmos um ponto de equilíbrio entre a emoção e a razão, nós temos que exercitarmos essa capacidade para que a emoção não nos calhe a voz e a razão não se encontre, de uma certa forma, em dificuldade de expressão. A nossa gratidão sincera pela oportunidade de estarmos aqui, renovando esses laços que para nós são extremamente significativos e que para a nossa proposta, que é de organizar o conjunto, possa lograr êxito em nossos corações e que saímos daqui com a bagagem que venha nos auxiliar ante os nossos desafios da vida diária. Antes de adentrarmos na nossa proposta, eu gostaria que vocês observassem essas imagens. Essas imagens têm como autor Donald Zolan, que foi considerado o maior artista a retratar a figura infantil em suas obras. Desencarnou em julho de 2009. Ele era a quinta geração de uma família de artistas. Aos 3 anos, ele começou a pintar. Aos 5, ele já havia ganho um concurso de aquarela. E aos 13 anos, ele também ganhou um concurso que lhe deu uma bolsa no Instituto de Artes em Chicago. Lá, terminando o seu curso, ganhou uma bolsa de pós-graduação na Academia Americana de Artes. E na conclusão da sua pós-graduação, ele foi considerado como aprendiz de Rodin, que é
o consagrado gravurista que fez, ilustrador, que fez aquele Papai Noel da Coca-Cola. E o pensamento de Donald é exatamente esse aqui. Eu gostaria que todas as crianças aqui na América e no mundo pudessem viver como crianças seguras e felizes, como mostro em minhas pinturas. Uma infância cheia de amor e beijos e abraços. Uma infância livre do medo e da miséria. Uma infância onde as crianças pudessem expressar sua individualidade. Uma infância onde as crianças possam ser crianças. Eu acho que nós devemos isso para as crianças do mundo e que cada passo que você dá para este objetivo faz de nós pessoas melhores. Então é um pensamento que nos leva à reflexão ante a nossa responsabilidade nessa assertiva de que toda criança tem direito a ser criança. O nosso compromisso para com esses espíritos que aportam a terra e que não é o acaso que nos coloca próximos de umas e de outras a todo momento, não só na condição de evangelizadores numa casa espírita, mas a todo momento nós temos oportunidade de estar auxiliando o novo ser nessa sua nova oportunidade reencarnatória. E o nosso objetivo na manhã de hoje é exatamente buscar essa sensibilização para que nós, ante as oportunidades que a vida nos oferta, nos convites do cotidiano, possamos dar a nossa contribuição para que, como disse Dona Zolan, tenham as crianças uma infância livre do medo, livre da miséria, uma infância onde as crianças pudessem expressar a sua individualidade. Então, que essa seja a nossa meta em relação a essa questão. Mas para isso, nós gostaríamos, no primeiro momento, de lembrarmos do nosso processo de evolução, porque entendemos que para nós nos auxiliarmos uns aos outros, em especial a criança, é necessário que a gente tenha em mente que nós somos o quê? Nós constituímos, nós representamos, nós somos o resultado de uma trajetória evolutiva. E essa lembrança é essencial quando nós nos propomos a auxiliar um ser. Então vejamos essa lembrança nesse resumo que aqui trazemos. Dinâmica 9. Evolução dos seres. Citando Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, a vida, onde quer que se expresse, é desafio que merece reflexão. Inata em todas as coisas, dorme no mineral por milhões de anos. E Leon Denis acrescenta: a alma é o princípio da inteligência e da vida. Na planta, a inteligência dorme. No animal, sonha. Só no homem acorda, conhece a si mesmo, toma posse de si e torna-se consciente. Pode-se acrescentar ainda que, libertado da necessidade de reencarnar, o ser prossegue o seu evoluir. Trouxemos essa lembrança porque a educação ela tem como objetivo auxiliar a evolução do espírito. Só que a nossa evolução ela não iniciou quando adquirimos a razão. É um processo, como nós vimos ali, que vem desde o mineral. E o mecanismo da evolução é ação, é atividade, é vivência. Então, se toda essa trajetória
que nós vimos até então foi fruto de ação, de atividade, de vivência, é porque haverá de continuar na mesma linha. Para que continuemos nesse processo evolutivo, nós temos que agir, nós temos que buscar uma atividade que nos leve à evolução e viver todo esse processo dinâmico. Nós somos espíritos em evolução e evoluímos pela atividade, pela ação, pela vivência e não ouvindo passivamente aulas teóricas. Porque quando muitas das vezes nós nos preocupamos no auxílio à educação ou evangelização do ser, nós equivocadamente nos prendemos à parte teórica, sendo que o processo evolutivo é um processo dinâmico, de ação. Então, para que a mensagem logre êxito, para que a atividade logre êxito e percebamos aquele ser efetivamente evangelizado, nós temos o quê? Que agir. E o espírito evolui, pois, pelo esforço próprio, interagindo com o meio através de experiências múltiplas. Não se trata, contudo, de experiências meramente acumulativas, mas de transformações graduais das estruturas íntimas e, consequentemente, mudança interior, criando estruturas novas em níveis cada vez mais elevados, na medida em que o espírito interage com o meio física e espiritualmente falando. Quem nos diz isso é Walter de Oliveira Alves, em Introdução ao Estudo da Pedagogia Espírita. Então, veja bem, há necessidade dessa interação. Então, aí nós já começamos a perceber que nesse processo de evangelização do ser, não existe o quê? Não existe receita de bolo. Nós temos que interagir. Nós temos que buscar no próprio evangelizando as necessidades que ele demonstra para que a nossa contribuição no seu processo evolutivo logre êxito. E aí a gente começa a compreender que é muito comum a dificuldade, principalmente nas questões de evangelização de uma casa espírita, na programação das aulinhas. Esse nome, por sinal, às vezes nos leva a um comportamento equivocado, porque a gente vem de todo um processo em que aula é sinônimo de uma atividade teórica. Esse que é o grande problema. E muitas pessoas se veem com dificuldade, às vezes, nos roteiros que são oferecidos para direcionar aquele momento de evangelização. E essa dificuldade vem, na verdade, não da falta de capacidade de quem está ali acompanhando aquele roteiro ou de quem o elaborou, mas sim em função de que ele não se adapta à realidade daquele evangelizando. Porque quem o elaborou, ele idealizou, naquele momento de elaboração, determinadas necessidades, e que muitas das vezes não corresponde às necessidades daquele que você está ali buscando atender. E aí a gente já começa a perceber a necessidade de nós renovarmos essa prática, de nós buscarmos no outro o estudo da sua necessidade, a observação daquilo que ele precisa de nós. E em algum momento pode passar pelas nossas mentes aqui que, na verdade, para que eu estou ouvindo isso tudo se eu não sou evangelizador numa casa espírita? Mas se vocês observarem, o nosso tema é evangelize, coopere com Jesus. E aí, então, para cooperar com Jesus, nós temos que necessariamente estarmos investidos da função de colaboradores na evangelização infanto-juvenil de uma casa espírita, ou nós podemos cooperar com Jesus a todo momento em que a vida nos convidar no nosso dia a dia. E aí fica para que cada um avalie se será interessante ou não ouvirmos o que estamos trazendo. A cada um segundo as suas obras. Isso já nos aponta que cada um de nós demonstraremos uma condição e necessidades de acordo com aquilo que já realizamos, com a nossa história
reencarnatória. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, já nos dizia Kardec. Então nós estamos o quê? Num processo contínuo do evolutivo. Ao longo da atração no mineral, da sensação no vegetal, que foi aquela imagem anterior disse, e do instinto no animal, a crisálida de consciência constrói suas faculdades de organização, sensibilidade, inteligência, transformando gradativamente toda atividade nervosa em vida psíquica. Então a gente percebe que todo o processo de evolução são conquistas, são desafios que vão deixando gravados em nós. Passamos pelo instinto, chegamos ali na questão da sensação, da sensibilidade, até alcançarmos a razão. Isso, na verdade, traduz o quê? A marcha do princípio espiritual, no qual nós temos aí a atração no mineral, a sensação no vegetal, o instinto no animal, sentimento e inteligência no homem. Acabou? Não. Nós temos agora que conquistarmos o quê? A era do espírito, o homem espiritualizado. Esse é o sinônimo da educação, que é um processo lento e gradual de espiritualização do ser. Então essa é a nossa marcha, que continua, que muitos podem se equivocar achando que chegamos no patamar da razão e que acabou. Não, aí que tudo começa, porque nós temos que nos espiritualizarmos. Na questão 776 do Livro dos Espíritos, indaga-se: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? O estado de natureza é como fomos criados. E nós sabemos que todos nós fomos criados simples e ignorantes. As leis naturais nós sabemos que são imutáveis. E aí nós temos a resposta: seriam idênticas o estado de natureza e a lei natural? Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Então nós temos que sair do nosso estado de natureza, que é o simples e ignorante, e assumirmos a nossa trajetória evolutiva. Com isso, em Lucas, capítulo 13, versículo 10, nós temos lá: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda, que um homem, tomando-o, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande a árvore. Essa comparação com a semente, não só por ser a menor das sementes, mas também em função de que toda semente já traz em si o DNA da árvore, daquele vegetal já desenvolvido. Então toda semente já traz em si a coloração das folhas, o perfume da flor, o sabor do fruto, está ali na semente, necessitando de quê? De cuidados para que germine, para que floresça, para que dê seus frutos. Então nós trazemos no nosso interior esse reino, essa presença divina em nós, em estado latente, precisando dos impulsos que façam com que germine, floresça. Uma pequena sementinha já possui dentro de si, em estado latente, todas as qualidades da árvore adulta: o tipo de folha, o perfume da flor, as características do fruto. Tudo está dentro da semente em germe, que somente necessita de quê? De estímulos para germinar. E é aí que nós voltamos à carga. Esse estímulo pode ser muitas vezes dado por nós, nos convites que a vida nos oferece, ante as oportunidades do dia a dia, e não somente naquele momento de evangelização dentro de uma casa espírita. Imaginemos a gratidão que sentiríamos, o sentimento de realização íntima que sentiríamos
ao sabermos que de alguma forma nós auxiliamos para que essa semente germinasse, crescesse em outro ser. Não seria isso uma cooperação com o trabalho de Jesus? No Livro dos Espíritos, na questão 754, todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Ela se desenvolve conforme as circunstâncias lhe são mais ou menos favoráveis. Todas as faculdades existem no homem. Não foi dito algumas faculdades, como também não foi afirmado em determinados homens, em determinadas criaturas. Todas as faculdades existem no homem, não tem exceção. O que nós concluímos então? Quando nós deparamos com situações em que determinadas atitudes nos faz às vezes considerar o seu autor como uma verdadeira fera, como um ser irracional, em que nós paramos e falamos assim, mas como que uma criatura pode agir dessa maneira? Noticiários em que trazem para nós atitudes de que um ser esquarteja o outro. E a gente fica, meu Deus, mas como que conseguiu sair decepando um indivíduo assim? Como é que pode? O que essa criatura tem em si? Será que tem jeito? Tem. Porque ela nasceu com essa sementinha. E com certeza essa criatura precisa muito mais de estímulos do que nós, graças a Deus. Então é isso que nós temos que atinar. Será que ao meu redor também não tem alguém precisando desse estímulo? Antes que ela se entregue a um desvario dessa forma? E aí, um dia vai germinar? Vai, com certeza vai. E aí nós concluímos que não existem criaturas irrecuperáveis. Porque foi exatamente essa frase que chamou a atenção daquela francesa quando esteve no Brasil, visitando a FEBEM, e adotou o Roberto Carlos Ramos, o contador de histórias, que quando em visita a FEBEM pegou sua ficha e estava lá, irrecuperável, porque era um líder de fugas na FEBEM. E ela assume essa luta, ela acreditou nessa semente. Ela teve o seu apartamento alagado por ele mesmo, sofreu ainda quando essa semente do Roberto Carlos estava bem ainda em estado latente, mas ela acreditou, o adotou, levou-o para a França e hoje ele está no Brasil aí consagrado como contador de histórias, mantendo também uma instituição que dá apoio a outros jovens que, como ele, tiveram um início difícil e tiveram que passar pela FEBEM. Então é isso, é acreditarmos que essa semente existe em todos nós e que cada um depende de uma certa dosagem de estímulo. Por quê? Porque nós vimos que a nossa marcha evolutiva, ela segue etapas que, de acordo com o nosso uso do nosso livre-arbítrio, vão ser mais longas ou mais curtas. O objetivo da educação, em seu verdadeiro sentido, é auxiliar o espírito a desenvolver o germe da perfeição que traz em si mesmo o potencial interior, as faculdades latentes do espírito. Então, esse é o objetivo da educação. É nós buscarmos no outro as necessidades que ele demonstra para que essa sementinha germine. Essa que tem que ser o nosso foco. Não é criarmos gênios, superdotados, não é nada disso. Nós temos que focar a educação, nós temos que focar a nossa contribuição em fazer com que essa sementinha, que traz a essência divina, germine no coração das criaturas. O resto virá por acréscimo. Na questão 785, há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado.
o progresso intelectual e o progresso moral, que são as duas asas. Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos diz que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra chama-se sabedoria. Então, para a germinação dessa semente, nós teremos que trabalhar o amor e a sabedoria no ser. E a doutrina espírita tem suas bases seguras na própria razão, quando ele diz que fé verdadeira é aquela que vai encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então nós temos aí que a doutrina espírita é exatamente essa doutrina que nos dá uma base sólida a fim de desenvolvermos o quê? As duas asas. Então nós temos que amor e sabedoria é a proposta da doutrina espírita. Por isso que é uma doutrina libertadora, com o objetivo de nos tornarmos despertos, conscientes ante a sabedoria adquirida e sabê-la utilizá-la ante o amor que irá envolver os nossos atos, as nossas decisões. Mas para isso nós precisaremos ter o quê? Um esforço próprio nessas conquistas, a fim de que o uso do nosso livre-arbítrio nos leve à conquista do amor e da sabedoria. É o que resume o nosso slogan espírita: amai-vos e instruí-vos. Para quê? Para que nós desenvolvamos as duas asas necessárias para o nosso voo libertador. Então aqui nós concluímos, nessa primeira análise, que num trabalho de educação do ser, nós vamos ter que estimular a inteligência, o sentimento, como representativos das duas asas, através de quê? Como que você estimula a inteligência e o sentimento no ser? Através da vontade. Então, o que nós vamos exercitar no outro é a vontade. A vontade de utilizar o seu potencial de inteligência e a vontade de agir no bem. Porque como que eu vou fazer com que o outro indivíduo se torne inteligente? Como que eu vou fazer com que ele opte por se tornar um homem de bem? Ele só o fará se ele tiver vontade. Então é isso que eu tenho que trabalhar no ser. A vontade. Mas aí a gente começa a concluir o quê? Para que o ser tenha vontade de seguir esse ou aquele caminho, ele tem que ser o quê? Atrativo. Por isso que as nossas contribuições em relação ao outro ser, seja no que denominamos aulinha ou no que for, a exposição, tem que ter o seu atrativo. Ou seja, tem que falar do lado que o indivíduo escuta, segundo as suas próprias necessidades. Porque se estiver desapropriado, ele não vai se sentir estimulado com a mensagem. Então, aí que nós vamos trabalhar sempre a vontade. Vocês estão percebendo que nós buscamos usar diversos recursos visuais, exatamente para demonstrarmos que nós temos que utilizar de todos os recursos para tornar a mensagem mais atrativa. Aqueles que possuem um magnetismo só com a fala, de conseguir alcançar os corações, ótimo. Não é o nosso caso. Mas a questão de nós utilizarmos recursos que venham atrair visualmente é algo que facilita. É igual criança na primeira faixa etária. Você só pode trabalhar com o quê? Com concreto. Não adianta você trabalhar de forma abstrata com uma criança de 3 anos, não vai funcionar. Então nós, em função da nossa condição evolutiva, ainda exigimos isso, atrativos. Bom será o dia que somente a mensagem por si só já vai nos elevar. Ótimo, mas ainda não chegamos lá. Então vamos utilizar os recursos. E agora nós vamos passar a dar algumas contribuições, no primeiro momento, em relação à asa do conhecimento. Noções que consideramos básicas, a fim de criarmos
recurso para estimular a vontade do outro na questão da conquista do conhecimento. Por isso que nós estamos falando aqui, estamos dando recursos para que cada um crie o seu projeto, a sua didática, porque no processo de educação não pode existir receita de bolo, porque somos individualidades, cada um com a sua história. Então, na pedagogia comparada, nós temos a corrente que considera que o conhecimento ele é externo ao indivíduo, ele está no meio. Então, tudo que o indivíduo sabe é fruto do que ele adquiriu do meio. Existe outra corrente que considera que todo conhecimento é interno ao indivíduo. O meio não exerce influência nenhuma. Tudo que ele sabe é fruto dele mesmo, de conquista pessoal, sem influência do meio. E a terceira corrente que considera que há uma interação do indivíduo com o meio. Então, o processo de conhecimento seria essa interação de indivíduo-meio, que é a corrente adotada. Mas a contribuição da doutrina espírita para essa realidade, que além dessa interação na horizontal, onde está o indivíduo e meio, nós temos a interação vertical, que é a interação com o mundo espiritual. Então, tudo que sabemos é fruto do que possuímos, do que adquirimos com o meio e do nosso intercâmbio com o mundo espiritual. Essa é a contribuição da doutrina espírita. O espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, ele compara o nosso cérebro com um castelo de 3 andares. Então, segundo Calderaro, o nosso cérebro estaria simbolicamente dividido em superconsciente, consciente e subconsciente. No subconsciente nós temos o nosso passado, no consciente o que estamos vivendo e no superconsciente as nossas conquistas, o que almejamos a nível de futuro. Então nós temos o passado, que é a nossa bagagem anterior, o presente, que é a nossa ação, o nosso trabalho, e o futuro como as conquistas novas. Então os estímulos exteriores, eles vão acordando gradativamente as potências desenvolvidas no passado, que servirão de base para a construção do futuro. Então assim que interage em nós, passado, presente e futuro. Porque no presente nós vamos trabalhar aquilo que trazemos e que ainda não está burilado e efetivamente conquistar novas aptidões que irão nos garantir um futuro melhor. É necessário, pois, acompanhar o desenvolvimento natural e progressivo da criança, espírito reencarnado, oferecendo-lhe os estímulos necessários para despertar gradualmente o potencial temporariamente adormecido, corrigir impulsos e avançar pelos caminhos do superconsciente, desenvolvendo as potências da alma rumo à perfeição. Essa noção é muito importante, principalmente também para os pais, que desde o berço já tem ali um material de observação que irá servir de roda para o processo educativo. Observar naquele ser, desde a sua condição de bebê, o que ele demonstra já de necessidade a ser estimulada, seja no burilamento, seja na questão de novas conquistas. Daí, como nós já dissemos em outras oportunidades, você já deve ter ouvido isso de outros companheiros, que no processo de educação não existe aquela situação em que há as mesmas atitudes de educação de um filho para com o outro, porque são individualidades. Eu dei a mesma educação para os meus filhos. No entanto, um se enveredou por esse caminho. Aonde que eu errei? Exatamente no momento em que você deu a mesma educação. Porque são individualidades. Que dá um pouquinho mais de trabalho, dá, mas a gente tem que receita de bolo é mais fácil, a gente não precisa raciocinar. Você vai só seguindo ali. Mas quando é você que cria, você tem que analisar. Você pode colocar mais um pouquinho desse ingrediente, não pode. Assim é o processo de educação.
Nós temos que observar a bagagem interior para trabalharmos no hoje e efetivamente nos sentirmos contribuidores de um futuro melhor para aquele ser. No desenvolvimento da inteligência, segundo Piaget, ele nos diz que nós temos um momento de necessidade, que ele considera como desequilíbrio, uma situação que temos que vencer. Esse desequilíbrio nos leva a uma ação para vencermos aquela situação. E essa ação nos leva ao reequilíbrio, que seria a readaptação. Essa é a ideia de Piaget no desenvolvimento da inteligência. Então seria a assimilação, onde nós temos uma estrutura anterior que entra em ação no momento da necessidade, que vai gerar a nova estrutura. Comparando a teoria de Piaget e a doutrina espírita, nós temos exatamente isso aí: passado, presente e futuro, só com denominações diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Algo que trazemos, que é estimulado pelo nosso presente e que vai nos garantir um futuro. Então são ideias que estão em consonância. Se nós pegamos Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal, o que ele vai falar para nós? Que nós temos um desenvolvimento real e que descobrimos o nosso desenvolvimento potencial no momento de uma dificuldade. São aquelas situações em que, quando nós vencemos, a gente fala assim: nossa, eu não sabia que eu era capaz disso ou daquilo, porque somente no momento da dificuldade que nós descobrimos o nosso potencial. E em função desse desenvolvimento potencial, nós nos aproximamos da zona proximal, que é a zona do vir a ser, daquilo que eu desejo ser. Então esse é o raciocínio da zona proximal. Segundo Pestalozzi, nós temos que a razão, o sentimento e os sentidos, eles devem ser estimulados simultaneamente. Então, nesse nosso processo de conquistas, de vencimento de barreiras, nós temos que ao mesmo tempo interagir sentido, sentimento e intelecto. E o método de John Day e Kilpatrick, muito interessante, em que ele traz para nós que todo processo é necessário que se estabeleça uma meta. Não adianta nós termos atenção se não temos meta. Isso é muito interessante, porque também é uma grande contribuição para todos aqueles que desejam contribuir para com o outro nesse processo de conhecimento. Você tem que estimular no outro uma meta, porque quando nós temos uma meta, o nosso poder de observação ele se torna mais eficiente e, consequentemente, nós vamos ter uma assimilação muito mais abrangente. Por isso que, quando às vezes nós queremos impor aos nossos filhos ou a quem está sob a nossa guarda que siga essa ou aquela profissão, que muitas das vezes não é a opção do jovem, de quem quer que seja, a coisa não dá certo. Por quê? Ele não tem meta. Ele não tem uma meta, a meta é do outro, é uma meta imposta. Por isso que não dá certo. Então nós vimos aí as contribuições em relação ao conhecimento, para que cada um crie o seu roteiro. E na questão do sentimento, como que a gente trabalha? Então nós temos lá na questão 754 do Livro dos Espíritos. O sentimento, ele existe, o senso moral, pois no selvagem, mas está como o princípio do perfume, está no germe da flor, antes dela desabrochar. Então o sentimento, ele está ali. É aquela sementinha em germe, em que nós vamos o quê? Estimular. Aí nós temos que lembrar o seguinte, que tal qual as crianças, nós temos a fase da anomia. O que é anomia? É negação da lei. Tudo tem que ser seu, é o eu
egoísmo, egocentrismo. Depois nós passamos para a fase da heteronomia, em que a lei vem do exterior. As leis são estabelecidas para você ser seguida. Até que você evolui para a autonomia, que já é a capacidade de você governar por si mesmo. O que nós estamos falando aí? Que nós temos que sair da fase do egocentrismo para partirmos para a descentração. Do egoísmo, sairmos do egoísmo, do orgulho, para a cooperação e o amor. É a evolução da anomia, da heteronomia para a autonomia. Se você quer se situar, como é que você está nessa situação? Nós temos aqui os auxiliares, que são os quadros que relacionam as nossas atitudes interiores com as fases morais. Então nós temos aqui, na anomia, a bagunça, a devassidão, a libertinagem, a dissolução, a ausência de lei. Quando você ainda precisa da lei imposta, você está no medo, autoritarismo, imposição, castigo, você precisa de uma imposição para você agir corretamente. E da autonomia, quando você já age por cooperação, por amor, por respeito mútuo, por afetividade. Então são as conquistas nessa questão moral que a gente tem que adquirir. O desenvolvimento moral, segundo Pestalozzi, ele se expressa dessa forma aqui. Você tem um estado natural, que é o homem primitivo, aquela natureza natural, animal, egoísta por natureza. Depois você alcança o estado social, é onde nós já temos aí as leis coibindo os instintos, mas ainda não transformam o ser. E o estado moral, que é onde nós já trabalhamos os nossos instintos, construímos a nossa moral e temos consciência dessa moral, seguindo o mesmo raciocínio. E o modelo pedagógico, então, da educação espírita, em síntese, é exatamente o que nós dissemos no início. É a interação horizontal com a interação vertical, lembrando sempre da questão do passado, do que trazemos do trabalho no presente, com as conquistas do futuro. E sempre tendo em mente o que? Dentro desse contexto que nós dissemos aí, até então, do saber e do sentimento, nós podemos concluir que o nosso objetivo tem que ter em foco o quê? O processo de autoconhecimento. É buscarmos levar o outro a se conhecer, observando aquilo que trazemos, aquilo que o outro traz, para identificarmos as suas necessidades, trabalhá-las e fazer então com que o ser, através do processo da sua vontade, assuma a sua transformação. Esse é o resumo da nossa contribuição. Buscar com que o outro se conheça. Porque se conhecendo, ele vai saber o que necessita. Mudar, adquirir, transformar. E aí nós temos que trabalhar, como dissemos, olha só, são as energias. Nós vamos estar atuando a nível de cérebro, a nível de emoção, mas a todo momento circulando o quê? Fazendo circular uma energia que faz com que tudo funcione, com que tudo vibre. Chamando a atenção às atitudes. O que é, o que estamos fazendo de nós na utilização da nossa energia. A exemplo, se nós estamos querendo cooperar com Jesus, então que tenhamos sempre em mente as suas atitudes, o seu proceder. Então, o que nós vamos trabalhar? Nós já vimos que temos que estimular sentimento, temos que estimular conhecimento. Mas o que nós vamos trabalhar nesse estímulo? A vontade. Como que a gente estimula a vontade do outro? Mais uma vez, Leon Denis, grande poeta. O que ele diz? Por que meio poderemos movimentar as potências internas
e as orientaremos para o ideal elevado, pela vontade. Então, nós só promovemos a elevação do ideal através da vontade. Então, olha só, o que ele nos diz? Que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar, o que é uma verdade. A cada momento a gente está pensando em alguma coisa. Sua mobilidade constante e a sua variedade infinita, pequeno acesso oferece às influências superiores. Então a gente não percebe a influência superior por causa dessa diversidade de pensamentos flutuantes. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino que a envolve e penetra, tornando apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela, enfraquecidamente, começa a entrever desde este mundo. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade, por ela a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. Leon Denis, Problema do Ser deste Lidador. E Emmanuel complementa que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então nós temos que trabalhar a nossa vontade. Que seja o nosso atrativo, o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento. Termos vontade de fazer isso. E não buscarmos somente fazermos isso ou aquilo por obrigação. E concluindo, o que nós temos aí, a nossa intenção na contribuição desta manhã? Que nós estamos na Terra, evidentemente, para o nosso crescimento, para o nosso autoconhecimento, mas num processo de interação, onde não só nos conhecemos, não só conquistemos os nossos patamares evolutivos, mas para também auxiliarmos uns aos outros, o que torna a nossa trajetória prazerosa, agradável. Então esse há de ser o nosso objetivo. E quando assim agimos, nós estamos acima de tudo cooperando com Jesus. É como vocês, a todas as manhãs de domingo, oferecendo rosas. Mas como diz a canção, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O que é uma grande verdade. Então, que no nosso dia a dia, nos nossos desafios diários, que a gente possa se inscrever como cooperador de Jesus, oferecendo rosas a todos aqueles que compartilharem do nosso viver, da nossa história, que com certeza ocuparão uma linha na redação desse volume existencial, na nossa trajetória evolutiva. E que a gente possa ter grafado sempre nos nossos capítulos da nossa história, que naquele dia nós auxiliamos alguém a se encontrar. Nós estimulamos no outro a vontade de se conhecer, de se amar, de ser feliz. Essa é a nossa mensagem, agradecendo uma vez mais o carinho, a acolhida de encarnados e desencarnados, e deixamos aqui uma mensagem final. Nas mãos que oferecem rosas,
nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.